Ah, paz, irmãos e irmãs. Bom dia com alegria, com chuva e frio. Chuva e frio, né? Tá bem, tá uma chuva boa, né? Mas tá bom, graças a Deus. Vamos louvar o Senhor, começar nossa semana louvando, agradecendo a Deus por tudo. Obrigado, Senhor, por essa chuvinha, por esse dia, Pai, na Tua presença. Consagramos tudo na Tua presença, né? Consagra a Tua vida, o Teu dia. Agradece a Deus pelo ar que respira, pelo alimento que Ele coloca na Tua mesa, na nossa mesa. É um Deus tão poderoso, tão lindo, tão maravilhoso, né? A gente só tem que louvar, agradecer, bendizer o Senhor. Começar nosso dia assim, agradecidos. Amém? Amém. Que essa semana seja uma semana feliz, abençoada, produtiva, em nome de Jesus. Que nosso poder, nosso Deus Todo-Poderoso, cuide de nós, nos ajude a vencermos cada batalha de cada dia, nos dando saúde, trabalho, alimento, enfim, cuidando de nós, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é uma segunda-feira, hoje que eu nem sei que dia do mês, vamos ver aqui, hoje segunda-feira, dia 15 de junho, nós estamos quase no mês certinho do ano. Dia 7 de julho, a nossa neta vai fazer 20 anos. Olha, 20 anos, uma neta vai fazer 20 anos. E nós estamos aqui mais uma vez para louvar o nosso Deus Todo-Poderoso através dessa live, dessa mensagem. Hoje tem live de manhã, tem live à noite, às 18 horas também, como há muitos anos a gente faz, e engrandecendo o nome de Jesus, engrandecendo, não importa quantas pessoas vejam, alguém vai ver, e é uma semente que é lançada no vento, e ela cai em terreno fértil, em nome do Senhor Jesus, e produz muitos frutos. Toca um coração, o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, e o Espírito Santo, ele faz isso, irmão, sabe? Ele faz e nós damos testemunhos dessa palavra que alcança muitas pessoas. Às vezes ele segue a gente por um tempo, depois eles somem, mas por trabalho, mudança de horário, muitas coisas, não tem problema. Muitas pessoas ouvem, muitas pessoas estão junto conosco nesse momento de oração. Um momento que nós oramos para as pessoas que têm necessidade por causa de uma doença, de um problema psiquiátrico, psicológico, uma tristeza. E a gente está orando e a gente está vendo tanta cura, né? E aí a gente sabe que, e não é por Elcio, por Célia, não é por igreja, não é por nada, não. É por fé em Jesus Cristo. Quem cura é Jesus Cristo. A gente crê. E o nosso Deus Todo-Poderoso. E a gente crê. Amém? Amém. A palavra de hoje está em Lucas. Capítulo 8, versículo 43. Tá bom? Eu vou ler para vocês. Olha que palavra linda. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com o médico todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que o havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aleluia. Vai em paz. A paz do Senhor Jesus. E é isso aí, irmãos. Estamos juntos, né, para louvar a Deus, agradecer e ouvir essa palavra linda, né, Pastor Antônio? Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Paz, Pastor Toninho. Bom dia, Deus abençoe. Aqui falando da mulher do fluxo de sangue, pastor. Sabe uma coisa importante? Maria, Pai do Senhor Jesus. Paz, pastora Maria. 2 pastores, ó. Eu acho que vou lá pegar uma água pro Elcio. Pega um pouquinho de chá. Onde que eu vou fazer chá? Vou fazer chá agora. Então pega um cafezinho. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui que eu achei importante. Todas as vezes que a gente vê essa palavra,
dezenas, centenas de vezes. Também está narrado em Marcos 5:25, também é Lucas, também tem em Mateus essa palavra. Ela é uma palavra muito forte, porque ela tem várias atitudes, várias coisas, e nos leva a entender que essa mulher conhecia as Escrituras com toda certeza. E também, além dela conhecer as Escrituras, as que haveriam de vir, as Escrituras antigas, porque todos esperavam naquela época um Messias, né? Eva, bom dia, irmã. Bom dia, Eva, pai do Senhor Jesus. E todos conheciam, né? A Bíblia não afirma que ela conhecia, mas aqui, pelo contexto, a gente sabe. Sabe por quê? Porque ela foi sorrateiramente, porque as pessoas com esse problema naquela época eram consideradas imundos, não poderiam sair em praça pública, ela tinha que ficar em casa, e ela arriscou essas coisas para ir tocar na orla de Jesus. Ana, bom dia, Ana. Porque ela sabia que ia ser difícil, mas ela foi se esgueirando no meio da multidão, talvez com um véu na cabeça para ninguém. E Edna, quando chegar, bom dia. Bom dia, Edna, bom dia, dona Ana, pai do Senhor Jesus. E ela falou, e quando eu chegar perto dele, se eu apenas, aqui está escrito que ela falou, se eu apenas tocar na orla, aí é que está o cerne dessa mensagem. Olha aqui. Os estudiosos, eles vão falar uma coisa assim, ó. As pessoas que estudam antigamente, ela vai falar uma coisa aqui, ó. Eles relacionam essa fé com uma profecia do livro de Malaquias, que está escrito aqui, ó. Malaquias 4, verso 2. Uma palavra traduzida, se eu tocar na orla, nesse manto, essa palavra foi traduzida, manto, é a mesma palavra de asas. E olha a tradução que tem em Malaquias, ó. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerás o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Esse é o Messias esperado na profecia de Malaquias. Lê de novo, calminha. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Para aí. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação em suas asas. Trazendo salvação. Se asas aqui, na tradução, é a mesma coisa que manto. Então, bem, mas eu já preguei um dia na igreja que os judeus usavam uma franja. Eu já falei na live, já falei na igreja, que tinha aquelas franjinhas que chama tzi-tzi. Ela só tocou ali, Jesus falou, peraí, alguém me tocou. Quem? Jesus falou, mestre, você está comprimido pela multidão, tem centenas de pessoas te espremendo, querendo pôr a mão, e você vem perguntar quem te tocou? Ele falou, de mim saiu virtude. Alguma Bíblia fala, de mim saiu poder. E eu creio, no meu coração, que ele sabia quem era. Claro que sabia. Mas ele perguntou porque ele era Deus. É. Mas ele quis que ela se revelasse e ela se revelou. Mas por quê, você sabe? Para que a multidão que estava ali cresce e visse que ele tinha... antiga. É minha, gente. Ele fala que é dele. Nossa. E nós somos casados com comunhão. Tudo que é seu é meu, então essa xicrinha é minha também. Gente, e acredita que Jesus perguntou quem me tocou, ele sabia quem tocou, mas ali era importante o testemunho daquela mulher. Muito importante. Né? Para que todos vissem e crescem, né? Que ali estava a presença de Deus ali curando, tocando, libertando. E hoje é assim com a gente, quando a gente se entrega verdadeiramente na presença do Deus Todo-Poderoso. Ontem vocês viram o testemunho do Ocimar falando que os médicos estão
Atordoados. Não estão entendendo o que está acontecendo com a A Emanuele. gente sabe o que está acontecendo, eles não. Deus cura, só que os médicos não entendem como que uma pessoa com leucemia pode estar curada. Não entende. Mas o nosso Deus, ele faz essas coisas, né? Naquele momento, o fluxo de sangue daquela mulher que já tinha gastado tudo que ela tinha, todo o dinheiro. Eu acho que ela era bem médico, famosa, porque ela era rica, conhecida. ela gastou Vai tudo. falar que ela gastou todos os seus recursos financeiros, então ela não tinha mais recursos, ela não tinha mais influência, ela não tinha, pela lei cerimonial, ela não podia sair na rua, mas aí, quando ela escutou a notícia De que Jesus de ia que Jesus passar ia ali. passar, imediatamente ela decidiu arriscar tudo. E Talvez sem força, irmãos, porque pensa, uma pessoa 12 anos no fluxo de sangue, imagina nós, né? Nós mulheres, nós sabemos que como é difícil, né? Na minha cabeça, se uma pessoa ficar tanto tempo assim, Ela já não ela tem dá uma força doença nenhuma. que chama escorbuto, ou como se fosse um Uma câncer, como se fosse uma leucemia. anemia, uma anemia profunda, uma leucemia, né? De tanta hemorragia, 12 anos. Então, mas aqui a gente vai aprender umas coisas assim que eu vou falar agora, assim, enumerando. Fé verdadeira, a fé verdadeira que pode, não dela, mas ela está ensinando para nós, vence obstáculos. Quando os recursos financeiros acabam, você não tem mais dinheiro, o nosso Cristo, nosso Jesus Cristo, amado, todo-poderoso, ele tem todo o poder e ele continua sendo para nós suficiente. Muitas pessoas falam, e agora não tem mais jeito, é só Deus. Irmãos, agora é tudo Deus. É Deus. Não é só, é tudo. Entendeu? E às vezes é até bom que acabe o recurso. Sabia? Agora é Ele, na mão dele. Então, irmãos, a fé que a gente tem em Jesus Cristo, ela não é apenas uma fé de acreditar que Jesus existe. Ler as escrituras, mas é confiar e saber que hoje ele pode agir tanto quanto ele podia agir naquele tempo que ele estava ali com aquelas pessoas. Entende? Porque a gente não prega um Cristo morto e crucificado. A gente prega um Cristo vivo, ressuscitado, que vive até hoje e reina para sempre. Isso que a gente... E com ele viveremos, né? Então, o bonito nessa história aqui, que a gente está lendo aqui em Lucas, o mais bonito é que Jesus não permitiu que ela saísse apenas curada dali. A palavra vai falar assim, e imediatamente cessou essa hemorragia. Imediatamente, só de colocar a mão no tzizi. A tua fé te salvou. Mas mas Jesus vai falar assim, vai em paz, a tua fé te salvou. E chamou ela de filha. Tua fé, gente, já é filha. Então, ela procurava uma cura física, recebeu também uma restauração espiritual. Porque aquela mulher devia... Dignidade e reconhecimento. Aquela mulher devia ter muita dor, né, irmãos? Imagina quantas vezes ela foi excluída, largada, abandonada por causa da enfermidade dela. O que ela vivia dentro da vida dela, aquela solidão de não poder estar com ninguém, porque ela era considerada imunda, ela tinha muita coisa dentro dela que Deus curou também. Tem traumas, irmãos, que a gente carrega a vida inteira, né? Tem gente que carrega a vida inteira, né? Eu falo assim, gente, esses dias eu estava conversando, né, com uma irmã minha, eu falei assim, a gente tem que viver o hoje, né? As pessoas ficam guardando uma raiz de amargura pro resto da vida, a vida toda, deixando de ser feliz, impedindo que... O que está acontecendo de bom hoje... Por causa de uma coisa que aconteceu quando ela era criança, lá não tem nada a ver. Já morreu, já foi feito, já foi passado debaixo da ponte. Mas é difícil ser curado. Vai para Jesus, toca na orla do Senhor, né? Deixa Ele te tocar, te curar, tira todos os traumas, tudo que foi passado. O passado passou, hoje Deus deu uma vida nova para cada um de nós, né? A gente tem que esquecer tudo isso daí, viver o hoje.
Agora eu vou te dar um toque agora que você vai ficar impressionado. Presta Sandra, Sandra, Pai do Senhor paz, Jesus. irmã. Edna, paz, eu não falei para Edna, não. Falou? Não falei. Não. Para Edna, para Você não Sandra. falou para Ana, para Para Eva, Ana quer falei, dizer. para Eva falei. Tá bom, Pai do Senhor, bom dia. Agora, irmãos, essa mulher, ela tocou em Jesus aqui. Nos 3 evangelhos está escrito isso. Aí, teve uma coisa. Ela tocou só na orla de Jesus, assim, ela já foi curada imediatamente. Saiu o poder. Mas Jesus tocou profundamente nela e na alma dela, lá dentro. E essa obra continua sendo a obra de Jesus Cristo até hoje. Por que até hoje? Porque está narrado aqui no Evangelho de Jesus em 3, só não está em João. 3 livros. Marcos, Lucas Marcos, Lucas e Mateus. E Mateus, narrado aqui até hoje, para a nossa vida, para nossa alma, para a gente guardar no nosso coração como você está sangrando? Toca na orla do Senhor. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Ele não falou curou. A cura veio antes, assim, imediatamente, como se fosse um bônus. Sabe aqueles joguinhos? Ele fala, tem bom ânimo. Tem de bom ânimo, vai em paz, filha. E é esse nosso Jesus, irmãos. Nós poderíamos explorar mais, mas eu não, assim... É bom para vocês. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente vai fazer uma grande pregação, pregar num lugar diferente, a gente pode explorar, colocar, igual eu coloquei no meu caderno, não sei nem onde está, mas os nomes das traduções, essas asas que em Malaquias fala, aqui eu nem sei onde que está escrito isso, aqui, o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas, que gente hoje... Lê de novo, achei isso tão lindo. Presta atenção, irmãos, todos, hein? Vamos prestar Malaquias atenção. capítulo 4, verso 2, achei lindo isso. Vai falar assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerás o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Se você crer no meu nome... Os estudiosos falam assim, que quando Jesus passar, pode você tocar na asa, mas essa asa aqui, é a orla, de Malaquias é a orla, é a veste, é a franjinha, o tzitzi que eu falei que chama, aquela franjinha que os judeus usavam lá. O dia o pastor Israel estava me explicando que ele trouxe lá um manto lá e colocou lá assim no púlpito lá. Aí ele falou assim, aqui essa franjinha, o tzitzi. Isso é importante a gente saber. Relou ali, já está. Então, agora, o que é importante a gente ter essa intimidade com Deus? Muitas vezes esse Jesus Cristo. Agora você me pergunta uma coisa, uma curiosidade que eu tenho aqui, que nas palavras vai falar assim, que os próprios apóstolos falavam assim, como que nós vamos saber quem tocou se a multidão te comprime? Se comprime, quer dizer que muitas pessoas tocaram e não saiu o poder, por quê? Porque não creram. Não foram com fé. Dá para entender? Entendeu? Vai com fé, entrega. Quer empurrando. Você já andou no centro de São Paulo? Você entrou num metrô às 5h30, 6 horas da tarde? Já fomos empurrados para fora. Ou num trem. Uma vez, irmãos, eu peguei... Eles empurravam a gente para fora. Eu não fora. lembro, acho que eu vou falar até o ano. 1996 ou 95, eu fui a São Paulo comprar alguma coisa e eu tomei um trem de São Paulo para Santo André, mais ou menos nesse horário que a gente fala que é o horário de pico. E eu não queria descer em Utinga, eles me desceram. Quando eu vi, eu estava lá fora com a multidão. Sabe quando faz assim? Rapaz, e aí? Eu tive que andar muito a pé, depois pegar outro ônibus. Mas é assim, a multidão te comprime e não saiu nem o poder. Por quê? Curiosidade. Gente que estava ali só por apenas para ver o que estava acontecendo. Ou mais um. Sabe, mais um? Nossa, tem um tumultinho ali, vamos lá ver o que é. É mais centenas de mais um. Mas quando você vai com fé. Mas quando ela vai com fé, ela falou, eu vou me esgueirar no meio desse povo. Às vezes ela foi até gatinhando, pulando, dá licença. Não sei a forma, meia escondida. E quando ela relou, imediatamente parou tudo. Jesus falou, para todo mundo, alguém me tocou. Por quê? Porque a fé dela era grande, né, irmãos? Que lindo, é bonito demais. Com fé na presença então, do Senhor, o que eu estava falando?
A Célia falou ontem na hora da cura, né, Célia? Sobre isso, lá em Marcos Foi, 25, porque né? ontem me tocou lá no culto eu falar da mulher de fluxo de sangue. Achei. Sabe Uma... assim, eu já tinha pego outra palavra, eu tinha pego Romanos. Eu ia falar de Romanos, a armadura do cristão, né? Sim. Mas daí na hora o Senhor muda a direção. Aí eu fui falar da mulher de fluxo de sangue, que eu acho que é muito importante. Amém. A gente ter essa fé, né? Eu tenho essa fé e eu creio que você também tem. Eu creio que a gente vai para a presença e o Senhor ele faz o melhor para nossas vidas. Ele está sempre ouvindo as nossas orações. Uma coisa que eu não esqueço de falar, eu falo sempre, os ouvidos do nosso Deus estão inclinados para as nossas orações. Ele fala, e o seu braço não está encolhido. Os olhos abertos, sem piscar, olhando para cada um de nós. E seus braços não estão encolhidos. Então, irmãos, a gente confiar, entregar, não importa o tamanho da dificuldade que você está passando, não importa o que você está passando, entrega na presença de Deus, confia que tudo já deu certo. Em nome de Jesus, hoje eu quero entregar minha irmã Regina, ela estava com uma dor ontem lá no culto, do lado. Ela, Celinha, vamos orar. Falei, já está curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Uma pessoa que está sempre na presença de Deus, vive orando, na presença, vive na presença de Deus. Santo. E nós cremos que em nome de Jesus, ela foi já curada, que Jesus coloque sua mão poderosa sobre aquela vida. A Emanuele, a netinha do Ocimar, irmãos, que ela foi curada, completamente curada. Nós cremos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor trocou todo aquele sangue da Emanuele, que o sangue dela é puro, né, curado. Em nome de Jesus nós cremos, Pai. Olha, oh Deus, olha a graça, olha a graça. A pessoa, essa menina, ela foi no médico, nossa, está com leucemia, fez um tratamento, fez químio, ainda está com sonda para alimentação, caiu todo o cabelinho dela, linda, loirinha, cabelinho loiro, bonitinha, pequena, tudo cuidado. Isso daí já está uma batalha, foi até para São Paulo, já achou doador compatível e tudo. Ela foi para Barretos. De repente chega lá em Barretos e fala, gente, não sabe como, mas essa menina não tem mais nada. Agora eles vão estudar. Agora eles vão estudar o que vai fazer, se vai continuar o tratamento, se encerra, e eu creio em nome de Jesus. Nós cremos, todos nós juntos. Em nome de Jesus. A gente orou junto, né, irmão? A gente porque orou junto. Houve o toque um mover e um toque do Senhor nessa criança, né? Certeza, né, Deus? Por ela ser uma pessoa inocente, sem pecado, né? Uma criança. E é por isso que a gente crê nesse Deus. Irmãos, e não é essa só. São milhares de pessoas sendo curadas. Dezenas. A Geralda, irmãos. A Geralda está 20 anos. Nós oramos, já faz, ou 20, mais, né? Não, é 21 anos. 21 anos. É 21 anos que a Geralda foi curada de um câncer. Irmã nossa, olha, vizinha, nossa amiga. Assim, é uma das primeiras amigas nossas, né, Célia? E a gente foi lá e tocou na hora do Senhor. Em nome de Jesus. Tocou. Isso, irmãos, é pra gente saber. Silvia, lá de Santo André. A gente tocou na orla do Senhor. Sabe aquele desespero que a pessoa fala assim, ó. Ai, Celinha, cuida dos meus filhos. Hoje os filhos são formados, né? A Célia, eu lembro até hoje, a Célia falou, quem vai cuidar dos seus filhos é você, em nome de Jesus. Sabe? Sempre. Ela tinha um casal de criança pequenininho. Ela tem ainda, né? Não, era pequenininho. Era pequenininho, só que agora já são formados. A Gil e o Pedrinho, hoje é a Gil e o Pedrão. Psicóloga hoje. Ela já formou, né? Já formou. O Pedrinho, eu não sei o que o Pedrinho é, não. Mas a Gil é uma psicóloga. Então eu falo assim, Deus curou, sabe? Assim, ela ficou apavorada porque ela falou, quem vai criar meus filhos? Aí eu, olha, eu falei, você vai criar. Deus é poderoso para tocar, curar e vamos orar. E curou tanta gente. Quero colocar a gente, se for dar testemunho, a gente fica aqui o dia inteiro falando de cura, de Quero colocar uma pessoa especial, uma amiga nossa, Gabriela, e as crianças na presença do Senhor. Quero colocar que ela está passando por um momento difícil e o Senhor vai colocar sua mão poderosa sobre a vida dela. Quero entregar a Nair Fernandes da Silva, o Lucas, né? O Luquinha, né, Zilda? Nós estamos entregando o Luquinha, meu sobrinho.
netinho da Zilda, que E o está aqui Lucas, junto em com a nome de gente. Jesus, Se Deus Pai, quiser, ele toca já naquele pulmão, saiu. toca naquela vida, nosso sobrinho neto, que ele A gente seja ama tanto, curado né? em nome de Jesus. A Rosilane, William, Melo, Eduardo, Maria Flávia, Kátia, Renato, Renata, Thalita. Ontem a Thalita fez aniversário, nossa irmã Thalita. Que Deus abençoe, toque, cure, dê Quem que é esse muita nome saúde aqui, para Thalita. Que eu não sei ler. Aí é Torres, a gente está orando pelo grande número de suicídio que está tendo em Torres. E a gente está orando pela cidade de Torres. Uma irmã de lá, pediu para que ela a gente pediu para a gente entrar em oração junto, né? Porque está tendo muito suicídio lá em Torres. Gente, é uma coisa, né? Você vê que cidade linda. Uma doença, essa doença psicossomáticas aí de levar as pessoas ao suicídio, a gente não sabe como que acontece isso, a gente não julga, né? Eu não estou julgando. Estevão e Marina, Vinícius, Rosilda, Rose, sogra da Carol, Patrocínio Paulista também tem um grande índice de suicídio também aqui. E os Brunos, Eduardos, Huguinho, Fabiano, a Jéssica, a Lorena, a Giovana. E agradecer a Deus porque o Elcio teve um livramento ontem. Vocês sabiam uma coisa, gente? Falei para o pastor Mauro ontem, eu tenho 50 anos de carteira de motorista, eu nunca derrapei um carro nem nada. E antes de ontem, indo para Franca, uma chuvinha, eu estava tão devagar, e eu fui com meu Fiat lá ver um carro com o Fabiano, e eu rodei numa rua lá, 360 graus, tinha óleo na pista, eu creio. Estava molhado, sem fazer nada. Simplesmente eu fiz a curvinha assim, quando eu vi o carro fez assim, rodou 360 graus, a sorte que eu estava com o farol aceso, buzinei, não fiz nada, nem brequei, nem nada, deixei. Falei, vamos ver o que vai acontecer. Virei completamente na contramão, Deus assim, do lado oposto, né? Dei uma buzinada, a turma parou, eu continuei fazendo o círculo e fui embora. Dá para não entendo, eu não entendo como até agora, não. Eu passei lá de novo depois com outro carro. Nós passamos. Eu olhei meu carro se ele estava com defeito, meu carro não está com pneu careca, eu não brequei. Deus deu livramento, irmãos. E a gente não dá para entender. Deus que agradece, mas eu creio na mão de Deus. Deus estava ali junto. A gente ora de manhã, consagra, vai entregando e Deus estava juntinho ali naquele momento. Tinha carro, vindo, moto, graças a Deus não aconteceu nada grave, né? Então a gente louva a Deus e agradece a Deus pelo livramento. A gente tem que agradecer, né? Então entregando todo o caderninho de oração na mão do Deus Todo-Poderoso. Hilda, depois me manda a notícia do Lucas. Depois você escreve aqui. Tá? Gente, então não vamos encerrar essa live? Vamos usar como base esse texto dessa mulher do fluxo de sangue para a gente aprender alguma coisinha, como eu já falei, e que a gente guarde no coração essa semente, né? Que nosso coração se torne uma terra fértil, adubada e produza muitos frutos, em nome de Jesus. O que está precisando é a gente levar mais a palavra, né? Mais o conhecimento, aumentar a nossa fé, e a dos para outros, que as pessoas creiam mais. E aí, como que a gente faz? Levando a palavra e dando testemunho, né? Das coisas maravilhosas que o nosso Deus faz. Amém? Eu falo. E Ele faz. Ele faz. E eu falo. Ai, gente, olha, dinheiro não está valendo mais nada. Eu falei, está valendo muito. Vale. Está valendo muito. Você consagra seu tudo, salário seu na mão de Deus para você ver como que Ele vai dá. te multiplicar. Tá? Ontem eu estava fazendo uma comprinha lá no Sapanhago e eu já estava louvando a Deus. Falei, Deus, nossa, obrigado, Pai. Sabe que a gente entra, vai comprar, já vai louvando ao Senhor. Você sabe o que é, Célia? Mesmo antes a gente... Não é que a gente é crente hoje. Há 10 anos atrás a gente virou crente evangélico. Não é isso. Eu e a Célia, desde quando a gente casou, e a gente já vai fazer 45 anos. 46. Esse ano acho que é 46. Não vou fazer, eu nem sei mais. 46 esse ano. Pensa num tempo que passa rápido. 45. Mas eu vou concluir a mensagem. 45, bem. A gente sempre ora, irmãos, agradece a Deus pelo alimento, pelo trabalho, pela saúde, e para Deus colocar na mesa daquelas pessoas menos favorecidas que não têm. Sempre eu e a Célia nós fizemos esse tipo de oração. É verdade. Por quê?
Eu não sou feliz completamente se eu tiver comida e E ter o um outro irmão não tem, meu passando fome. fome. É. E eu nunca deixei. Se eu ver, eu não deixo. Então a gente ora para que Deus coloque, né, na mesa. E Ele providencia. Eu sei que está difícil, nós vivemos num mundo complicado, sem aceitação, muita droga, muita malandragem, mas não importa. Não importa. Deus não deixa. Vamos fazer a nossa alimento, parte. né? Deus nunca vai deixar. Em nome Amém? de Jesus. Vamos Amém? levantar Vou nossas fazer mãos. a benção apostólica, depois eu vou lá ver a minha mãe se está tudo bem. Está chovendo, frio. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem Amém. que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, vai impedir. ninguém, E o nosso ninguém. Deus, Ele é soberano, poderoso. Eu estava pensando aqui, enquanto eu estava falando, antigamente as pessoas falavam assim, o Deus de vocês vence a guerra, porque Ele é o Deus dos montes. Quero ver se Deus ganhar de nós aqui nos vales. Nosso Deus é Deus dos montes, Deus dos Não, vales. o nosso Deus provou para ele que lá no vale, Deixa para de noite essa. não, mas eu nem sei onde que tá, depois Deus muda Ninguém, tudo. né, Eu já Maria? descobri uma coisa, gente, que não adianta eu fazer esboço, preparar uma pregação, preparei uma pregação linda, quando chegou lá, eu fiz outra, nem usei aquilo, não adianta. Vamos. Aí, na hora que Deus vai abrindo a mente, a gente vai falando o que Deus manda e por aí afora. Irmãs, um abraço, fiquem com Deus. Paz e graça, Paz e graça, não esquecendo hoje. que hoje às 18 horas temos Tem live, né? É sempre 5 para 6 que eu começo, né? Fiquem com Deus, um grande Amém? abraço. Chuva de bênçãos. Chuva de bênção e chuva de chuva aqui. Chuva de chuva. E tá chovendo. E tá precisando, né? Tá, deixa chover. Deixa eu ver. Gente, fica com Deus. Um abraço para todos, fique na paz do Senhor Jesus.